Seu nome, por favor. Antônio Carlos Zaratini. Nome artístico. Carlos Zara. Quero saber alguma coisa sobre as suas origens familiares. A minha origem familiar foi em Campinas. Nasci lá, estudei lá, me formei no colégio lá. E a minha origem familiar era muito simples, porque meu pai era um pedreiro que depois se desenvolveu e montou uma pequena fábrica em Campinas, que hoje, inclusive, estão com os meus primos, o Arley e o Wilton. Eles continuam com aquela mesma fábrica da década de 30. Nome do seu pai e da sua mãe? Ricardo Zaratini era o meu pai. E Anita Zaratini era a minha mãe. Local e data do seu nascimento? Campinas, 14 de fevereiro de 1930. Irmãos, tem? Tenho um maravilhoso. Eu adoro esse meu irmão. Nome? Ricardo Zaratini Filho. E como é que foi a sua infância em Campinas? Meu Deus do céu. Você me faz relembrar coisas que eu fico assim emocionado. A minha infância em Campinas foi jogar futebol, estudar no ginásio, no colégio, no grupo escolar e ter uma vida muito saudável, muito gostosa, que era o que meus pais me proporcionavam. Quando é que veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo quando eu tinha 18 anos de idade para estudar na Escola Politécnica e fazer o curso de engenharia. É formado como engenheiro? Sim, me formei. Depois eu quero mostrar o diploma, hein? Claro. Porque senão a gente diz, não, é formado em engenheiro, mas não mostra o diploma. Aliás, o diploma não tem grande importância, não. A única coisa que importa é você ter estudado e ter conseguido, digamos assim, aprender alguma coisa. Claro, isso foi uma coisa muito importante na minha vida, porque o meu pai, ele queria que eu seguisse o exemplo dele. E o exemplo dele era aquilo que eu falei para você, era um pedreiro com muito trabalho. E ele queria que eu seguisse esse exemplo. E esse exemplo era estudar engenharia. Então eu vim para São Paulo aos 18 anos estudar na Politécnica. Qual foi o seu primeiro trabalho? Como em teatro? Não, antes do teatro. Trabalhou Antes em alguma do coisa? teatro? Não. Não trabalhei como ator, não. O meu pai, apesar do que eu disse para você, ele me levava todo mês no Teatro Municipal de Campinas para assistir um espetáculo. Eu não sei o que era essa coisa que ele tinha, mas a gente ia assistir um espetáculo. Era opereta, era música. Eu consegui o privilégio de assistir o Gilli no Teatro Municipal de Campinas. E isso foi para mim assim uma coisa, né, que você diz, ai, que bom. E era muito bom. Ele sustentava a sua vida de estudante em São Paulo? Ele tinha uma característica, que depois eu vou voltar atrás para contar para você. Ele sustentava assim, ele me dava um conto. Naquela época era um conto, né? Ou hoje seria R$1.000, não seria, não. Seria R$100. Mas ele pagava a pensão onde eu morei enquanto estudante em São Paulo.
Agora, outro dinheiro ele não me dava, não. E como é que você se virava? Aí eu me virava dando aula de matemática. Então eu tinha que dar aula de matemática em cursos de madureza, dei aulas de matemática em colégios, e com isso eu ia ganhando um dinheirinho para comprar livros, né? Você se lembra qual foi o primeiro dinheirinho que você ganhou e o que fez com esse dinheirinho? Ah, me lembro. O primeiro dinheirinho que eu ganhei foi dando aula de madureza lá na rua São Bento. E eu ganhei esse dinheirinho, eu dava aula às 8 horas da noite. Era muito interessante, porque a aula de madureza naquela época era uma aula intensiva. E eu dava essa aula de madureza e ganhava um dinheirinho. Mas o que eu me lembro mais é o que eu tinha que fazer no fim de semana. Eu tinha que escolher o seguinte: eu ia muito no Cinemetro, lá na Avenida São João. Então eu tinha que escolher entre ir a pé, eu morava na Avenida Higienópolis. Eu tinha que escolher entre ir a pé e depois comer uma salsicha, né? O cachorro quente de hoje, né? Que eu odeio quando eles falam hot dog. É cachorro quente mesmo. Então eu tinha que ir a pé para assistir o filme e comer um cachorro quente e voltar a pé para a Avenida Higienópolis, que era onde eu morava. Esse foi um período muito bonito da minha vida, um período assim de batalha, de luta, de querer fazer alguma coisa. E já foi nesse período que você começou em teatro? Foi. Na Escola Como é que Politécnica. Eu comecei, propriamente eu comecei quando eu tinha um amigo, o André Pescarini, que era um rapaz bonito e muito vaidoso, e que morava comigo na pensão, lá na Avenida Higienópolis. E um dia ele falou: ô Zara, eu estou trabalhando em teatro. Eu falei: como trabalhando em teatro? Não tem que trabalhar em teatro. Ele falou: não, eu estou trabalhando em teatro e eu quero que você vá lá para ver como é que a gente faz esse trabalho. E nós fomos na casa do Evaristo Ribeiro, que também era um engenheiro e era casado com a Eni Altran. Você era um rapaz bonito? Muito. Muito bonito. Alto, loiro e simpático? Não. Não. Eu era só alto. Simpático um pouco. E qual foi o seu primeiro trabalho em teatro? Pois é, foi esse com o Evaristo Ribeiro, que a gente ensaiava na casa dele, aqui na Zona Sul. E como eu disse, ele era casado com a Eni Altran, que era... Mas que papel você fez em que peça? Chamava Fora da Barra, do Sutter Wayne. Eu fazia um padre. Era muito interessante essa peça, porque é uma peça que passava assim, depois que as pessoas morriam. E era muito interessante. Eu fazia um padre, e eu me lembro que o meu irmão foi assistir essa peça no Cultura Artística, no Culturinha, e toda a representação eu quebrava o cachimbo que eu fumava. E o meu irmão dizia para mim: mano, quantos cachimbos você vai ter que comprar? Porque você quebra um cachimbo por noite. E era verdade. De nervosismo, né? Depois disso, você foi se afastando da faculdade ou não? Não. A paixão pelo teatro prosseguiu?
prosseguiu. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu comecei a fazer a faculdade, tinha um grupo de teatro na faculdade que era dirigido pelo Coelho Neto. E eu me lembro quando eu fiz o Doente Imaginário com o Coelho Neto. Eu fazia o galã da peça, e você sabe que Molière, o pior papel que existe em qualquer peça do Molière é o galã, que é um horror, né? Porque o galã é sempre aquele... Posso falar uma palavrinha mais ou menos? Pode. O galã é sempre aquele babaca que não sabe de nada. Que vai casar com alguém, que procura alguém. Então eu fazia esse galã. Eu me lembro dessa peça que a gente fez também no Cultura Artística. E... Você então prosseguiu nas duas áreas, no teatro e na faculdade? Sim, eu prossegui fazendo teatro na faculdade e me formei na Politécnica com a ajuda de colegas meus, porque eu tinha parado durante 2 anos de fazer o meu curso de engenheiro. Mas depois eu tive um grupo de colegas, entre os quais se inclui, e aqui não vai nenhuma referência política, o Mário Covas, que me ajudaram a terminar o curso e a me formar. E aí eu exerci a minha profissão de engenheiro durante 8 anos. E, paralelamente, ia levando a minha tendência para o teatro. Essa tendência chegou a grandes companhias e a grandes papéis. Fale sobre isso. Já nessa época, você se transformou num grande nome. E não sei não se eu me transformei num grande nome. Eu acho que os grandes nomes da época eram Sérgio Cardoso, Paulo Autran, Cacilda Becker, né? Esses eram os grandes nomes da época. E outros mais. Eu me transformei num ator, mas a coisa que eu mais me orgulho até hoje foi juntar o teatro com a engenharia e ter construído o Teatro Bela Vista, em São Paulo. Um teatro maravilhoso que eu, como tinha terminado o meu curso de engenharia, eu participei daquela construção que o Sérgio Cardoso idealizou. Era o quê? Isso é importante a gente dizer. Era um cinema, Cine Espéria, na rua Conselheiro Ramalho. E um dia o Sérgio me levou lá e disse: "Ô Zara, eu quero fazer um teatro aqui." Eu falei: "Sérgio, mas é muito complicado isso." O Sérgio era uma pessoa de uma sensibilidade muito grande, né? É muito complicado, você veja, está caindo aos pedaços. Aí eu me lembro que o Sérgio falou para mim: "Eu vou arranjar dinheiro para fazer um teatro aqui." E me lembro que ele saía com uma pastinha preta. Naquela época, ele era um ator famoso, ele era uma pessoa famosa. Saiu com uma pastinha preta e ia pedir dinheiro para ações do Teatro Bela Vista. As companhias de teatro nessa época não tinham subvenções do governo? Não. Era só bilheteria? Só bilheteria.
E assim mesmo vocês levaram, já nessa época, grandes peças teatrais. Ah, sim. Mas o projeto do Sérgio, desculpa falar muito do Sérgio, sabe? Por favor. Porque ele era uma pessoa maravilhosa, que eu respeitava muito e tinha uma vontade de fazer teatro. E o projeto do Sérgio era o Teatro Bela Vista, e depois tinha um teatro de bolso ao lado, e tinha um mini teatro do outro lado. Infelizmente, essa coisa não terminou bem. Mas valeu a força, o trabalho que o Sérgio fez. Que era naquela época maravilhosa do TBC, do Teatro Maria della Costa, né? Que eu me lembro muito do Sandro. Diga. Que trabalhava junto com a Maria della Costa. E que eu trabalhei também lá no Também. Teatro Maria della Costa. Mas o Sandro era maravilhoso, porque ele gritava assim, viva Maria, viva Maria, viva Maria. E a Maria della Costa era uma pessoa maravilhosa também, uma pessoa que batalhava muito a nível de teatro. Vamos citar outros nomes de artistas importantes e batalhadores dessa época? Ah, bom, aí teve toda essa época do TBC, né? Do Teatro Brasileiro de Enumere Comédia. pessoas, por favor. Celli, Adolfo Celli, Zibinski, Bolini, e todo o elenco do TBC, que era um elenco fixo, né? Que era uma companhia de elenco fixo, que eles revezavam os papéis, revezavam os trabalhos. E você também estava contratado? Não. Não. Não, nunca estive no TBC. Depois veio a fase do TBC que teve o Flávio Rangel, maravilhoso, né? Essa pessoa que era maravilhosa. Eu estou falando muito maravilhoso, mas é isso mesmo o termo que eu tenho que usar. Flávio Rangel, um diretor extraordinário, que também trabalhou no TBC e muito bem, trabalhou comigo também na televisão Tupi. Mas ainda falando de teatro, grandes peças que foram levadas ao palco nessa época, por favor. Ah, meu Deus do céu, aí você pega no TBC Panorama Visto da Ponte, você pega O Pagador de Promessas, pega Antígone, do Anuil, peças do Abílio Pereira de Almeida, que nesse momento não... Em moeda corrente do país. Moeda, exatamente. E peças lá no Bela Vista, né? Que nós fizemos, como o Henrique IV, Chá e Simpatia, o Comício, do Abílio Pereira de Almeida. A estrela no Bela Vista era Nídia Alice. Não era estrela, não. Ela era uma atriz, uma primeira atriz, digamos assim, né? Quero saber sua entrada para a televisão. Quando eu estava trabalhando no Teatro Bela Vista, foi o início da televisão, né? E nessa época eu comecei a trabalhar na Tupi, no Grande Teatro Tupi. Às segundas-feiras, TV Tupi de São Paulo. Tinha o TV de Vanguarda, não é? Que era importantíssimo isso. E tinha também o Grande Teatro Tupi, que começou chamando Grande Teatro Três Leões. Nome do patrocinador. Nome do patrocinador. E que era muito interessante, porque
cada companhia de teatro fazia 4 espetáculos por mês. Então, nós lá do Teatro Bela Vista, a gente fazia 4 espetáculos por mês. A companhia do Procópio Ferreira fazia 4 espetáculos por mês. Não me lembro se a Maria Della Costa fez também, mas a Bibi Ferreira eu sei que fez. Então, a gente fazia 4 espetáculos por mês dentro desse teleteatro chamado Três Leões. E foi assim que você surgiu na televisão? Mas depois teve uma outra época que eu fui convidado para ir para a TV Record, que era uma época da TV Record que era mais baseada em música, né? Era a época do Roberto Carlos, enfim, da Jovem Guarda. A TV Record era uma emissora musical? Não tanto. Não tanto. Ela se baseava na música, né, da Jovem Guarda. Mas eu tive a felicidade de implantar na TV Record o Teleteatro Record, que era no mesmo horário do Teleteatro da Tupi. Era uma concorrência em cima. E para lá você levou grandes atores? Não levei grandes atores, não. Como é que você formou o seu elenco? A primeira coisa que eu fiz na TV Record foi um seriado. Você lembra de Alô Doçura, né? Que a Eva Sim. fez com o Johnny, né? Era um programa semanal e eu levei para a TV Record. Quando eu cheguei lá, a direção era do Newton Travesso, inclusive, e eu cheguei na TV Record e a gente fez Papai, Mamãe e Eu. Quem eram os atores? Eu, claro, Araçari de Oliveira e Lurdinha Félix. O Papai, Mamãe e Eu foi sucesso? Muito, muito. Nós ficamos 1 ano e meio em cartaz. Mais ou menos aquela coisa. Só que o Alô Doçura ficou 10 anos em cartaz, né? Mas a gente ficou 1 ano e meio, foi um grande sucesso. E depois eu implantei na TV Record o Grande Teatro Record, como eu disse para você, que era a concorrência com a TV Tupi. Era direto, era no mesmo horário. E nessa época a gente fez coisas maravilhosas. Para com maravilhoso. A gente fez coisas muito boas, como O Idiota, do Dostoiévski, Pagador de Promessas, com o Leonardo Vilar, Chapéu Cheio de Chuva, enfim, trabalhos assim importantíssimos a nível de dramaturgia. Mas eu acho que a coisa melhor que eu consegui foi trazer todo o elenco da Rádio São Paulo, que eram radioatores, para a televisão. E isso foi uma coisa muito boa, que eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, por que eu estou trazendo essa gente da Rádio São Paulo aqui para a televisão? Mas depois eu mesmo me respondi, é porque eles são bons atores, eles sabem o que fazer e eles sabem o que dizer. E o texto era muito bem dito por eles. Eu sei que vou ter que condensar um pouco, mas eu quero que você fale de sua estada magnífica, maravilhosa na TV Excelsior de São Paulo. Ah, TV Excelsior. TV Excelsior é uma história.
É uma história porque tinha um maluco chamado Edson Leite. O diretor. Era o superintendente, digamos assim. Ele e o Alberto Saad, né? E era muito engraçado porque o Edson Leite era pequenininho e o Alberto Saad era grandão. Então, eles revezavam as coisas. Ele pequenininho, o outro grandão. E o Edson Leite foi quem implantou essa grade que existe hoje na... Chama de grade, né? Sim, grade. É, grade. Naquela época a gente falava programação. Mas a grade. Então na TV Excelsior começava o quê? Começava com o show do meio-dia. Depois tinha Vale a Pena Ver de Novo. Depois tinha um filme. Depois tinha a novela das 6. Tinha a novela das 7. Tinha o Calil Filho fazendo o jornal, que era ótimo, porque ele fazia o jornal de pé, andando no palco. E depois tinha a novela das 8, depois tinha um show. O show tinha o Chico Anísio, o Jô Soares, o Vovô Deville, Luiz Vieira, e vai por aí. Depois tinha um filme e acabava, pronto. Mas a maluquice do Edson foi construir a Vila Guilherme. Aqueles estúdios que existem lá na Vila Guilherme até hoje. Eu quero que você continue falando sobre TV Excelsior, mas eu quero que você detalhe a sua posição de diretor de dramaturgia e as inovações que você implantou. Bom, Vida, teve aquele período da Record que eu levei as pessoas da Rádio São Paulo, que eram os atores de rádio, para fazer televisão. Na Excelsior aconteceu exatamente o contrário. Eu queria levar os atores de teatro para fazerem televisão. E havia uma relutância muito grande. Os atores de teatro, nessa época, achavam que a televisão era uma coisa menor. Então, não queriam fazer televisão. E foi uma batalha muito grande para levar os atores de teatro para a televisão. Casos de Tônia Carreiro, Francisco Coco, Cláudio Correia Castro, enfim, os atores que trabalhavam em teatro. Aí eu consegui, eu, o Edson, o Alberto Saad, enfim, os meus companheiros, o Avancini, o Dionísio, nós conseguimos mudar a telenovela que era feita com textos argentinos e mexicanos, nós conseguimos mudar para textos brasileiros. E o início disso foi a Ivani Ribeiro, que começou a escrever novelas de televisão baseado em novelas de rádio que ela já tinha feito na Rádio Tupi, na Rádio São Paulo. E com isso eu trouxe os atores de televisão, de teatro, para a televisão. Aí houve uma mudança no contexto que era você trabalhar um pouco mais com câmera, né? Então você tinha que ensinar os atores, olha a câmera aqui. Você está representando para a câmera e não para o teatro, que é uma mudança de linguagem. E isso a gente deve muito, mas muito ao Avancini, ao Dionísio, ao Valdemar de Moraes. E ao Carlos Ara.
Carlos Zara ficava no bastidor. E antes de irmos para a Globo, que aconteceu na sua vida logo a seguir, quero que você me fale de você como dirigente sindical, que por vários anos presidiu um sindicato em São Paulo. Virgem Santa, mas eu quero voltar um pouquinho para Excelsior, se você me permitir. Pois não. Eu fiz coisas importantíssimas na Excelsior, como o 10 Vidas, que era a história de Tiradentes, né? Que foi o final da TV Excelsior. Eu me lembro que quando a gente terminou de gravar o 10 Vidas, só tinham 2 personagens, eu e o carcereiro, porque todo o elenco já tinha ido embora, porque não recebiam. Então, viramos eu e o carcereiro. E eu me lembro que a censura, naquela época, não permitiu que fosse feito o enforcamento do Tiradentes. Tinha que terminar no presídio e não podia ter um enforcamento. Porque enforcar o Tiradentes seria, como eu diria, seria uma afronta aos direitos humanos, né? Então, isso eu me lembro muito bem e ficou muito gravado. E eu fui a última pessoa a sair da TV Excelsior. E a outra coisa que eu me lembro também foi o melhor personagem que eu fiz na minha vida, que foi o Capitão Rodrigo. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo. E essa história é muito engraçada, porque quando eu fui fazer o Capitão Rodrigo, eu tinha quebrado o pé. Então, o Teixeira Filho, que era o adaptador da obra do Érico, com quem eu estive para a maior felicidade minha, ele fez 20 capítulos sem o Capitão Rodrigo. E quando o Capitão Rodrigo chegava em Santa Fé, chegava num baita de um cavalo enorme, bonito, da Força Pública, claro, né? E entrava na pracinha que nós montamos lá em Vila Guilherme. Chovia nesse dia e o Capitão Rodrigo chegava em cima daquele cavalo com violão, espada, espora, enfim, era uma árvore de Natal. Todo paramentado. O Capitão Rodrigo. Mas vamos passar para outro assunto. Você, sindicalista, por favor. Bom, foi uma época difícil, né? A época da ditadura. Eu me lembro que naquela época a gente fez uma greve geral em São Paulo. Todas as emissoras de rádio e de TV entraram em greve, porque naquela época a gente reclamava melhores salários e reclamava um piso salarial e um teto salarial. Diferente do que acontece hoje, porque agora o pessoal vai pedindo para reduzir o salário, né? Para poder ter emprego. E eu acho isso uma coisa muito triste. Mas naquela época a gente reivindicava mesmo. E nós fizemos uma greve muito bonita, pacífica, sem nenhuma violência. E eu me lembro que o nosso advogado era o Dr. Castro Neves. E nessa época, eu era presidente do sindicato, eu tinha que fazer um movimento, e o Dr. Castro Neves dizia assim: Zara,
Segura. Segura. Não é hora. Segura. Vamos devagar, porque não é hora. E eu sofria a pressão da nossa classe. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E eu tinha que segurar isso. Até que um dia o doutor Castro Neves falou, agora, Zara, já estamos com tudo na mão, já está tudo feitinho, pode montar a greve. TV Globo, quando TV. aconteceu na sua vida? Bom, TV Globo é, para mim, o que era a TV Excelsior e o que era a TV Tupi. Eu considero a TV Globo a minha... E o que era a Record? Eu considero a TV Globo a minha quarta casa, digamos assim, não é? Em televisão. Eu tenho pela TV Globo o maior carinho, porque recebi na TV Globo muito carinho. Carinho dos meus colegas, basicamente a atenção e o carinho do Mário Lúcio Vaz, do Boni, enfim, de todos que lá trabalham. Eu nunca tive, assim, nenhum problema maior com a TV Globo. Principais trabalhos que você fez na TV Globo? Bom, o principal trabalho que eu fiz na TV Globo é uma coisa até meio distante, que foi uma adaptação de uma peça do Vianinha, Sempre aos Domingos. Era uma peça do Vianinha que nós fizemos a adaptação e que foi um grande sucesso. Era uma quarta-feira nobre. Agora, trabalho de novela... Inúmeros. Sei lá, né? Mas qual você gostou mais e se lembra com saudade? Na TV Globo? Na TV Globo. O César Reis. César Reis, do Pai Herói. Esse foi um trabalho muito bonito que eu fiz. Mas se você quer saber mesmo, o trabalho mais bonito que eu fiz até hoje, como ator e como diretor, foi Mulheres de Areia. Quero saber agora prêmios que você recebeu. E eu sei que foram muitos. E foram nada. Deveriam ter sido mais, não ganhei mas foram prêmio muitos. nenhum, não. Eu ganhei alguns prêmios lá na TV Tupi, no programa do Ayrton, né? Aquele... Melhores da semana. Os melhores da semana e tal, mas o único prêmio que eu ganhei até hoje foi uma adaptação que eu fiz, que eu trabalhei com a Natália Timberg, da Madame Butterfly, a Traviata, né? Foi o único prêmio que eu ganhei até hoje, prêmio governador do estado. Que foi ótimo, porque além do prêmio, do diploma, eu ganhei R$1.000. R$1.000 não, mil contos? 1.000 dinheiros. 1.000 dinheiros. Pronto. Quero saber cinema. Filmes que você fez. Não fiz muito, não. Fiz Crepúsculo de Ódio, fiz O Pão que o Diabo Amassou, fiz O Rato Rei, mas eu tive a honra de fazer Pra Frente Brasil, do Roberto Farias.
Esse realmente foi um filme que eu fiz e que vale por dezenas de filmes. Quero saber ainda, por favor, outras peças de teatro que você fez nesta fase de Globo. Nessa fase de Globo eu fiz com a Eva, né? Eu fiz Quando o Coração Floresce, que é uma peça muito bonita de um autor russo, o Alexei Arbuzov. Fiz o Neil Simon, Desencontros Clandestinos, e recentemente fiz com a Eva também Cartas de Amor, que não é uma peça de teatro, é digamos assim, um solo. Um solo. 2 atores, um ator e uma atriz que fazem um solo sobre a vida de 2 personagens. Vamos falar de amor, Carlos Zara? Ixi, senta aí, é comigo mesmo. O que é o amor para você? Você. Você. Esses livros, uma plantinha, os meus amigos, a minha mulher. Fale um pouco mais da sua mulher. O que eu poderia falar da minha mulher? Eu quero que ela continue sendo o que ela sempre foi, do jeito que ela é. Não quero que ela mude um tiquinho assim do que ela é, porque isso é a coisa mais bonita que eu tenho na minha vida, além dos meus filhos, um pouco delas, né? O caso do Johnny e da Vivian, o meu filho, o Carlos Eduardo, e os nossos netos, porque eu sou avô torto, mas eu adoro eles. Quantos anos de casamento com a Eva Vilma? 21. Tá bom, né? De felicidade. Muita. Quero ainda saber, por favor, a mudança do público na receptividade de você, ator de teatro, começando, e de você, ator de teatro global. Muita diferença? Olha, não existe grande diferença, não. O que existe é que hoje o público de teatro ele vai mais digamos, na base do teatro comédia, do teatro sem grandes preocupações, né? Do teatro sem grande profundidade. Isso mudou um pouquinho, mas não existe grande diferença, porque o público de teatro continua sendo sempre o mesmo público de teatro e vai continuar sendo o mesmo público de teatro. Fale um pouco sobre o seriado Mulher. Eu acho a coisa mais importante que se fez até hoje, nos últimos anos na televisão. É um programa sério, um programa que leva propostas ao público, que não se deixa levar pela coisa fácil. Enfim, eu acho que é, nos últimos anos, a coisa mais importante que já se fez. O personagem que você faz tem alguma coisa a ver com o Carlos Zara? Não tem nada a ver. Você não é aquele marido. Aquele tipo de marido. Meu Deus, eu sou sim. Eu sou aquele tipo de marido. Mas não tem nada a ver comigo, na medida em que ele é uma pessoa que gosta de aventuras, né? Eu não gosto de aventura, eu gosto de ficar na minha casa.
de ficar conversando com a minha mulher, de ficar conversando com as pessoas. Enfim, ele era um cara que gostava de aventura, até o barco explodir. Você tem alguma filosofia de vida, Carlos Zara? Tenho. Qual é? Amar. Parece uma coisa barata, né? Uma coisa simples, mas essa é a minha filosofia de vida. É amar, é gostar das pessoas, é me relacionar bem com as pessoas e ter amigos. Deus, o que é para você? Você, esses livros, aquelas plantas, essa menina, o meu coração. Quero saber um pouco a respeito do seu coração. O meu problema com o coração, além disso que eu disse para você, dessa coisa gostosa que é o amor, meu problema é, de repente, um pouquinho de colesterol. Mas eu quero saber mais. Quero saber, Carlos Zara, quem é você? Este engenheiro que virou artista, que não deixou de ser engenheiro, que virou diretor, que criou tantas coisas e tantos personagens importantes. Quem é você? Feito de amor e o que mais? Eu sou, e isso é quem meu pai me ensinou a ser. E eu tenho uma história bonitinha